tarde maravilhosa. Estamos aqui com a presença dos representantes da SAEC, né, que sempre aqui com essa preocupação. Para cá, Nilvano, também, chega para cá. Estamos passando um período chuvoso, né, e assim, desde já a gente agradece, a gente percebe o esforço aí por parte da empresa. Pedir desculpa aqui também para vocês, porque a gente está sempre fazendo essa reivindicação aqui na rádio, porque é nossa função como comunicador, como uma rádio da comunidade, temos essa obrigação, digamos assim, democraticamente, né, porque assim, como primeira rádio na comunidade, né, e assim, é mais também exatamente para isso, para reivindicar o bem-estar da sociedade de uma maneira geral, né? A gente está referindo à água, mas em todos os setores, mas, digamos assim, a palavra Rafael, não cobrando, mas reivindicando, e aí vocês têm entendido isso, a gente quer agradecer por parte da rádio, e boa tarde, seja bem-vindo aqui na Rádio Site Simão Noel. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Simão. Primeiramente... Liga aí o microfone, por gentileza. Ligou? Olha aí, está ligado, acho que já está ligado, vai lá, a Rocha. Boa tarde, Simão. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Simão na web. Queria primeiramente aqui dizer que é uma grande satisfação estar participando do seu programa, que é a voz da Serra do Santo Antônio, que a gente vê que é uma pessoa que está sempre preocupada, na verdade, com o que se passa para tentar resolver os problemas da Serra. E assim, o Santo Antônio, como o doutor Yarley sempre gosta de falar, é um local agradável, onde todas as pessoas estão querendo vir morar. E com esse crescimento, o que acontece? A demanda de água aumenta. Hoje, nossas fontes de água que a gente tem são fontes que têm um volume fixo, mas que a gente está tendo um crescimento exponencial. E esse verão, no inverno a gente não tem problema, por quê? Porque as pessoas consomem menos, porque tem chuva, então tudo isso aí faz com que as pessoas consumam menos, mas quando chega o verão, o calor aumenta e as pessoas começam a consumir mais. E aí é nesse momento onde os problemas começam a acontecer. Nós tivemos agora recentemente um problema no Santo Antônio. O Santo Antônio aqui que a gente fala é ali próximo à associação, a igreja, justamente. Ali próximo ao Matuto, Bosque, também ali o Aras, tudo engloba Santo Antônio, o cemitério aqui do Santo Antônio. Isso mesmo. Ali perto da Arara, porque assim, se falar Arara, tem algumas coisas, alguns locais aqui, né, porque quem chegou aqui, até quem hoje mora aqui, Nilvano, não conhece, mas aqui tem alguns nomes que para a comunidade que eu vou falar, né, João? O Anjo, o Arara, a Baixa da Pitanga, né? Então, assim, a Manga, né, João? Antigamente a gente chamava a Manga, né? Que, assim, que depois aí, com o tempo, a gente vai estar levantando isso, passando até para os órgãos públicos, os nomes realmente, quem é daqui identifica fácil, né? Então, assim, Rafael, lembrar primeiro, né? Antes de você, tomando já aí a sua conversa, me desculpe, né? Primeiro, agradecer mais uma vez a sua presença e também quando você resumir, gostaria que você resumisse, mas também falar para a galera quem é você, qual é a sua função na SAEC, muito importante isso para a gente estar ali apresentando aí, por gentileza. Não, peço até desculpa aí pela informalidade, né? Na verdade eu sou o Rafael, sou funcionário de carreira da SAEC já há 20 anos. Nessa gestão do prefeito Zé Ailton, estou como diretor técnico. Aqui ao meu lado é o Nilvando. Nilvando é o gerente e é quem cuida do sistema rural. Então o Nilvando está sempre ativo nessas questões rurais. Inclusive a gente está bem empenhado para resolver esse problema do Santo Antônio. E aí então, Simão, eu queria voltar aqui para contabilizar a história do Santo Antônio para a gente chegar até abaixo do Maracujá, na problemática que está hoje. Então, há uns dias atrás, tanto por conta do crescimento, como crescimento na questão de demanda de água, como o crescimento da demanda de energia, que hoje, para a SAEC, aqui no Santo Antônio, é uma das grandes problemáticas nossas. Por quê? Você consegue reestruturar o sistema, quando você está abastecendo o sistema, aí começam as quedas de energia. Principalmente nos finais de semana, onde aquelas pessoas que têm chácaras de veraneio,
vêm para suas chácaras para passar o seu final de semana. Então, nesse momento aí, a demanda de energia cresce muito e aí começam as oscilações de energia. E essas oscilações, elas vão afetar o nosso equipamento, a nossa bomba. Isso aí, ao longo do tempo, essas oscilações danificou as duas bombas. E nós não tínhamos ainda verificado. Nós conseguimos verificar isso já semana passada. Isso depois de muita luta, de vários testes, que não é uma coisa fácil de se identificar. Identificamos e logo de prontidão mobilizamos carros-pipas para que a gente pudesse fazer a reestruturação da bomba. Então a gente colocou carros-pipas para abastecer a localidade enquanto a gente ia trabalhando. Então fizemos a troca das duas bombas, colocamos bombas mais eficientes e aí então estamos hoje instalando um poço que é chamado Poço de Junho. Justo Júnior. Ali de frente é o cemitério de São Antônio, né? Justamente. Então a SAEC, através da iniciativa do presidente, resolveu instalar a bomba. Esse poço era um poço que a SAEC já tinha parado há algum tempo e não funcionamos o poço por falta de energia. Já temos entrado em vários protocolos na Enel e infelizmente não conseguimos êxito. Então a SAEC, por iniciativa própria, está montando um poço com um gerador. A gente espera que até amanhã a gente possa estar concluindo essa montagem para a gente ter um aporte a mais de água. E aí, Simão, vem a parte da Baixa do Maracujá. Antes de você falar aqui do Maracujá, mais uma vez me desculpe, mas comunicação é assim mesmo, gente. Eu estou aqui, inclusive quero parabenizar aqui o Rafael, que ele disse, pode me indagar, Simão, estou aqui para isso. E a minha função é isso, claro que a gente não vai fazer uma indagação negativa, mas sim positiva. Antes de você falar da Baixa Maracujá, eu queria aqui registrar um agradecimento, né, a uma pessoa que com certeza nesse momento está ouvindo nós, que é o Gil, né? Lembrar que o Gil, ele foi um cara muito legal para com a comunidade, de uma maneira geral, para com principalmente a população, né? Se prontificou, né? Ele que tem uma fonte, né? No caso um poço, se ofereceu, né? Se ofereceu, digamos assim, que estava disponível para interligar água para a comunidade, mas infelizmente por problemas técnicos não foi possível. Mas assim, Gil, eu não posso deixar de esquecer, né, a disponibilidade dele, né, para servir a população. Essa é a real, essa é a palavra certa, ele disponibilizou. Teve lá um problema técnico que a gente pode estar até explicando, que foi, no caso, não coube a bomba, né, a bomba, no caso que vocês iam trazer, eu não entendo bem, mas por meu entendimento, falando na linguagem popular para vocês, gente, na entrada do poço eu acho que tinha espessura, ou seja, era largo, e chegou embaixo, estreitou o cano estreito e não cabe, no caso, a bomba que necessita para puxar água para o abastecimento da comunidade. Mas a gente queria registrar e parabenizar o Gil e agradecer. Por quê, gente? Porque, assim, mais uma vez, a função da gente é essa, dar a César o que é de César. Então, a Rádio Simão na Web, porque como a gente está trabalhando na comunidade, Rafael, eu sei que foge um pouco do assunto, mas está dentro do assunto, né? Então, assim, às vezes tem muita gente que não entende qual é a função da comunicação. E a Rádio Simão na Web, assim, nós, programas Simão Amigos, a gente só aqui no Crato, a gente tem aproximadamente 20 anos, né? Aqui no Cariri, englobando Crato e Altaneira, trabalhando na comunicação, mas a comunicação da gente é sempre para informar, para servir, não para perseguir, né? Embora que tenha que ter jogo de cintura, para nem o povo da SAEC ficar com raiva dele e nem o povo, a população, ficar com raiva dele. Tem que saber trabalhar bem para não haver desgaste. Então, assim, a gente vai sempre manter esse trabalho de informação para com a população, Rafael, e também para com quem é servido e para quem serve. Então, quero agradecer aí, mais uma vez, parabenizar o Gil, e agora vamos aí para a Baixa do Maracujá. Pois bem, Simão, a Baixa do Maracujá, o que acontece? Devido a essa grande demanda também que a gente informa, a parte da água da Baixa do Maracujá estava se direcionando para essa localidade onde a gente está agora. Então, essa localidade que antes era abastecida pelo Santo Antônio, a água teve que vir da Baixa do Maracujá. E é um pouco distante. Por quê? Porque o sistema da Baixa do Maracujá ele é um pouco difuso. Difuso que a gente fala são casas que são distantes uma da outra. Inclusive, a gente tem no final da Baixa do Maracujá já uma vila que ela vai sair na pista de Nova Olinda, que é a Vila Mãe Rainha.
Então a gente vê a distância. E isso causa grande dificuldade no abastecimento. Mas agora no Santo Antônio, como a gente já vai ter mais uma fonte hídrica que a gente vai poder utilizar por poucas horas, mas vai ser um volume de água a mais, a gente acha que é possível a gente resolver esse problema. A SAEC veio hoje para fazer o remapeamento da Baixa do Maracujá, para que a gente possa reestruturar o abastecimento, já contabilizando essa nova fonte hídrica que a SAEC está trabalhando hoje na montagem. E a gente espera que até segunda-feira a gente já possa ter um grande resultado para que a gente possa voltar aqui, Simão, para estar falando aqui, para saber de você o que a população está sentindo a respeito do abastecimento. Então, eu agradeço aqui a Simão, agradeço também a população e peço à população que liguem para a rádio, que se comuniquem com a rádio, porque é mais fácil a gente vir até a rádio aqui coletar as informações do que sair de casa em casa para saber. Por quê? Porque são várias casas e a gente tem como otimizar o tempo utilizando a rádio. Então é isso que eu peço à população. Reivindiquem a rádio, falem com o Simão, que é um bom comunicador. A gente vê que ele está aqui para somar com a comunidade, a gente vê que ele está aqui para cobrar para a comunidade, ele não está pedindo nada para si. E isso é um ponto muito positivo da comunicação. Então eu espero que a população utilize muito essa rádio para reivindicar e Simão tem um canal totalmente aberto com a SAEC. E não só com a SAEC, mas falo com a gestão municipal como um todo. Então, aproveitem a rádio, pessoal, para reivindicar coisas positivas e para também absorver as respostas que o poder público estão passando para vocês. Então, esse é um recado. Queria agradecer a todos e dizer que a SAEC está empenhada para resolver esse problema o mais rápido possível. Dizer às pessoas também que tem um consumo racional da água, porque cada vez mais está se tornando um recurso escasso a água. Mas que a SAEC está trabalhando para redimensionar e resolver essa problemática, Simão. Maravilha. E assim, aproveitei esse momento, Rafael, muito bom aí que você frisou. Em nenhum momento, né? O Nilvano, a gente tem um histórico aí de conhecimento com o Nilvano, o WhatsApp com o Nilvano, ele sabe que vem de outras histórias, a gente tem. Mas nunca na vida, eu nunca pedi uma coisa para mim, para o Nilvano como diretor de abastecimento rural, para mim, para si, e também, né, que fique bem claro, eu quero também aqui deixar esse momento, que nunca também liguei para reclamar de A ou B, né, nem para falar de bem e nem de mal, sempre reivindiquei como a questão que a gente está conversando aqui, inclusive quando você chegou em off, né, que a gente falou, eu passei a situação que está, que é essa questão de ficando 4 dias, os moradores, né, sem ser abastecidos, mas deixei bem claro, né, longe de apontar A ou B, ocupar A ou B. A Rádio Simão Noel nunca fez isso, você é prova disso, né, Nilvano? Você é prova disso. Por quê? Porque assim, por a gente trabalhar em comunicação e ter esse acesso, às vezes pode ser que alguém, A ou B, não, Simão falou de mim para isso, nunca. Porque assim, meu trabalho, gente, apesar de a gente estar aqui na comunidade, vou olhar para vocês aí do vídeo, que aí vocês olham para eu e para Rafael, é assim, humildemente falando, eu sou um cara que eu trabalho dentro do profissionalismo e trabalho dentro das leis da comunicação e também trabalho dentro da lei da natureza. O que é que eu aprendi na comunicação? Se a gente puder informar e ajudar, é o que a gente deve fazer, o nosso dever. Então esse é meu dever na Terra. E meu dever é comunicar, informar, trazer o entretenimento, mas nunca prejudicar ninguém. Eu vou confessar que tem sido difícil esses últimos dias para mim, porque muita gente, né, chega até a mim. E eu venho tentando chegar esse momento para passar para vocês. Né? Para quê? Para que eu nem arrume desgaste com a população, eu não, a rádio em si, né? Nem com a empresa, nem com quem serve, nem com quem é servido, porque isso não é bom. Sem bom diálogo você não consegue as coisas. Então, como é que a Rádio Simão na web vai conseguir, de alguma maneira, ajudar ambas as partes, com a boa comunicação, com a SAEC em si, você diretor da SAEC, o Nilvano, diretor rural, e também com a direção da população. Lembrando, gente, mas, como eu acabei de falar para você em off, não é a questão de amizade
com Rádio Simão na web e com o Rafael, com o Nilvano. Se tiver de ser cobrado, irei cobrar e eles vão ter que entender. Né? Apesar de ser grandão, né, não vão bater Deus, pelo amor de Deus, porque eles sabem que eu tenho uma função. Né? Então é só para esclarecer esse momento, né, porque assim, isso pode surgir, Rafael. Não, Simão! Não, aqui, quem quiser reivindicar, se você tiver com falta d'água na sua casa, reivindique. Porque vai chegar, a gente vai levar até a empresa de uma maneira geral. E eu acredito que alguém da empresa pode estar ouvindo, né? Porque a responsabilidade aqui, gente, vocês pensam que não, mas aqui é muito grande. Né? A responsabilidade da Rede Simão na Web é muito grande e a gente tem essa noção que a gente sabe que tem muita gente gravando. Não falta aqueles que não querem pegar no pé, né? Mas nós não somos loucos para dar o pé para ninguém. Pode continuar, Rafael. Então, Simão, na verdade aqui é só agradecer. A gente está descendo agora para baixo do Maracujá para a gente iniciar o serviço. Tá entendendo? A gente vai refazer, como eu estava dizendo, a gente vai reestruturar o sistema de abastecimento. E espero que o mais rápido possível a gente possa estar realizando esse serviço e melhorando esse sistema. E mais uma vez agradecer a você, Simão. E mais uma vez também dizer a vocês, ouvintes, que procurem mais a Rádio Simão Web. E que a gente possa ter mais rádios Simões Web em outras localidades difusas. A gente tem muitos sítios, tem muitas localidades que estão distantes, que precisam de um apoio como uma rádio dessa aqui, que é um meio de comunicação, onde vocês podem entrar, podem reivindicar, e a SAEC trabalha para o povo. Então a gente não está aqui para não atender a população. Às vezes a gente não pode atender de imediato, mas com certeza a gente vai lutar para atender o mais rápido possível. E a gente precisa disso aqui, meios de comunicação que possam nos apoiar, e apoiar, que eu digo, não é no sentido de passar a mão na cabeça, senão apoiar no sentido de nos informar. Exatamente. Porque a partir do momento que você cobra ao poder público, você está informando de um problema. Então vamos sempre estar informando e ao mesmo tempo vamos também absorver o que a gente tem a falar e também entender o que a gente está fazendo. Porque assim, em nenhum momento a SAEC cruzou as mãos, a gente está trabalhando sempre para resolver e só vamos sair daqui depois de resolver o problema, senão isso aí não tenho nem dúvidas. Maravilha. Inclusive também aí outras comunidades, né, e bairros da cidade que estiver com alguma situação, quiser, com certeza é só falar com nós aqui que a gente vai divulgar. Né? Isso você pode ter certeza. Como outra pessoa um dia me indagou, Simão, a gente pode falar lá, fazer uma reivindicação? Eu digo, pode na hora. Né? Agora eu não vou saber o que alguém está sofrendo na casa dele. Se está faltando água na sua casa, apesar de eu ser daqui, mas são muita gente, não tem como eu saber. Mas o WhatsApp está aí, 99727-2878, está faltando água, está algum problema, manda, a gente coloca no ar e aí com certeza vai chegar o diretor Nilvano também, se quiser dar uma boa tarde, fica à vontade, chega até o Rafael, então é isso, né? Rádio Simão, quer dar uma boa tarde aí, fica à vontade, Nilvano, seja bem-vindo aí, aqui com certeza na Rádio Simão Noel, Nilvano que é diretor, né, de abastecimento rural da SAEC, não é isso, Nilvano? Boa tarde, Simão, boa tarde a todos os ouvintes da Simão Web, né? É só corrigir, eu sou só o coordenador. Coordenador. Ele é o diretor, né? Diretor e coordenador. Mas tá, tudo é chefe, né? Simão, só dizer assim, da gratidão que a gente tem em trabalhar em água, você sabe que a gente trabalha muito tempo nisso, desde os projetos São José. Mas e aqui, que a gente está na frente aqui, de um diretor desse aqui, que eu acho que ele não dorme não. Porque o doutor Ian também não dorme direito. O jeito dele, 4 horas da manhã, já está meia-noite, e Rafael diz, mano, meia-noite tá assim, preocupação, entendeu? Não é que nós queremos ser melhor, não. É a preocupação que a gente tem, principalmente quem está numa direção que não é fácil. E trabalhando com vida, né? Que é da vida, né? Temos que entender isso. Eu sou rural, e aqui é o cara todo, absorver. Pressão. É pressão, né? Então, pressão. assim, o trabalho não é brincadeira, mas é satisfatório quando a gente vê o resultado. Que nem agora do Santo Antônio. Ele é um cara que está em campo direto aqui quando a gente precisa. Rafael, Santo Antônio, nós vamos lá. Vamos lá no poço, vamos medir a vazão, vamos pôr nas casas. Então é assim, pessoal, dizer que trabalhar aqui não para o trabalho. Viu? Então, maravilha. Então, assim, só para a gente resumir, a gente agradece a presença dos dois, dizer para a população que eles estão aqui, principalmente, né, Rafael? Aí eu queria que você finalizasse aí, por gentileza, aquele povo, principalmente para minha esposa. Minha esposa, rapaz, tem ficado brava com eu, né? E hoje mesmo ela disse, não vai falar com o menino da água, eu digo, tenha paciência, tenha calma, porque também aqui, vamos tirar um pouco, não é tirar, né?
mas o peso também do menino que é o bombeiro daqui, porque o pessoal pensa que é ele, e na verdade eu queria até que você falasse nesse assunto, porque assim, às vezes, vamos dar a César o que é de César, gente, não é defendendo. Se ele tivesse uma pessoa irresponsável no abastecimento, não quero defender, mas é preciso que informe a população isso. Se ele tivesse com responsabilidade, eu também não ia fazer isso com o menino no ar, né? Isso era injusto também, mas infelizmente quem deve tem que pagar. Mas as pessoas com muita raiva dele, tem gente que eu acredito que não queira nem falar com ele, mas na verdade é porque é todo um sistema que é a questão da a falta d'água, que a culpa não é nele. Explica um pouco para tirar também, para o pessoal entender a questão do menino do bombeiro, Rafael. Faça isso por ele. Para você ter uma ideia, o Marcos é um dos funcionários que eu mais vi empenhado esses tempos. Marcos trabalha 12 por 36. Um dia é ele, outro dia a gente tem outro funcionário que rende. Mas Marcos, ele é tão empenhado no sistema que ele trabalha no dia dele e trabalha no dia do outro com o outro, para poder no dia da folga dele. E assim, tudo que o Marcos faz aqui, ele não faz assim por conta própria. Existe toda uma sistemática. Então, antes da gente liberar água, antes da gente formatar o sistema, a gente vai até o grupo de engenharia da SAEC, a gente discute, a gente calcula, a gente vê perca de carga, que a gente chama que é a quantidade de água que você não consegue botar nos locais. Você joga uma água, ela não vai chegar a mesma água, porque existe o freio da água, isso é chamado de perca de carga. Então, existe toda uma técnica utilizada para que a gente possa abastecer. Mas existem os problemas. Como exemplo, o problema no Santo Antônio foi por falta de várias quedas de energia que veio causar isso, mas que a gente está trabalhando. Então, o Marcos, ele é um operador do sistema. Tudo que ele faz é sistematizado. Vem para ele fazer. Ele não faz nada por conta própria. Então, a gente pede que a população possa ajudar o Marcos informando e não ficando com raiva. Pelo contrário, vocês informam a ele a problemática que eles passam para a gente e a gente vem para tentar resolver. Mas jamais ele vai fazer nada para prejudicar ninguém. Por quê? Porque ele recebe ordens, tá entendendo? E essas ordens que são dadas não são ordens aleatórias. São ordens feitas em cima de técnica, em cima de reuniões, né? Reuniões, engenharia, né? Nada é feito, como a gente chama, empiricamente. Porque o empírico é aquele que você acha que vai dar certo. Não, eu vou fazer assim porque eu acho que vai dar certo. Não, a coisa é feita na técnica e na engenharia, porque é uma coisa complexa. Então, se você erra um pouco, você tem um sistema que você não consegue dominar. E a gente está tentando o máximo que dá. Mas, infelizmente, a serra hoje é muito dinâmica. Hoje a serra tem 10 casas, amanhã tem 15. Aí você vai contabilizando com 15, já surgiu mais 5. Aí você vai contabilizando com essas 5, já surgiu mais 5. Então, você tem que estar modificando quase que direto. É uma coisa homogênea que está se renovando todo dia. E isso é complicado. Rafael, eu só fiz esse levantamento porque, assim, eu acho a coisa mais injusta do mundo você pagar por uma coisa que a culpa não é sua. E, principalmente, você ser odiado por alguém ou por várias pessoas e você sem poder provar. Eu digo que eu já passei por isso numa certa situação, né? E assim, então assim, eu levantei essa questão porque com isso, né, muita gente vai entender e compreender a situação do mar, porque quando eu levantei esse assunto, população, é para vocês entenderem. Às vezes você está odiando o mar e ele fica sem saber o que fazer, porque ele também, como trabalhador, ele também tem uma preocupação, né, de, como que eu diria, de denigrir a imagem também da empresa, às vezes o causa de um diretor, um chefe, se até mandar embora. É complicado você trabalhar com isso. Só para a gente finalizar aqui, Simão, e você ter uma ideia de quem é o Marcos, essa mesma falta d'água que está dando do Maracujá, está dando na casa do Marcos. Se ele fosse outra pessoa, ele ia fazer o quê? Fechar a água do trecho e botar para o imóvel dele. Mas não. Ele segue uma rotina porque ele sabe que se sair daquela rotina ali, o sistema vai embaralhar e ele vai perder o controle do sistema. Então ele jamais vai fazer isso. Um dos reivindicantes dessa nossa reestruturação também é o Marcos, que trabalha aqui. Então é isso aí que a gente vem explicar à população, a vocês que estão assistindo aqui a gente. E ouvindo no rádio. O Marcos é uma pessoa altamente competente.
E eu digo isso sem demagogia, e uma pessoa altamente do bem. Sempre solicita a gente, sempre solicita a população, pelo menos assim, as pessoas que procuram ele nunca dizem um não. Então é uma pessoa do bem. Queria agradecer aqui a você, Simão, dizer aqui que por mim passaria o dia todo conversando com você e no seu programa, né? Porque aqui é muito agradável. Obrigado. Mas a gente tem que ir, viu, Simão? Maravilha, valeu, Rafael. Um abraço. Falamos com o Rafael, aqui diretor técnico da SAEC, né, aqui da cidade do Crato, e também com o nosso amigo Nilvano. Agora só vamos falar um pouquinho com você rapidinho, meu amigo. João, pausa lá, João, por gentileza, e vamos de música, foi bom, gente.